Olá para todos, meu nome é Elcio Drigo Filho, sou professor de Física no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, campus São José do Rio Preto, e vou falar para vocês hoje um pouco sobre as medidas que são feitas na determinação de massas de estrelas. Em uma estrela, várias grandezas são importantes e necessárias para caracterizá-las. Eu citaria nessa direção a densidade, a massa, a temperatura, brilho, cor. Falando agora mais especificamente, nós vamos falar brevemente sobre a determinação de massa de uma estrela. Essa determinação não é feita de forma direta. A gente não dispõe de balança que possa ser usado para medir a massa de uma estrela. Então, todas as medidas que são feitas de massas de estrelas são medidas indiretas. Elas levam em consideração modelos teóricos e dados observacionais, como, por exemplo, efeitos gravitacionais e modelos de evolução estelar, além de espectroscopia de luz e da luz que chega até a gente. Para começar a falar de determinação de massa, é importante a gente entender como se determina a distância entre nós e uma estrela. Isso devido a ser necessário o uso de distância para determinar qual é a emissão total ou a luminosidade total de uma estrela na hora de determinar sua massa. A determinação de distância pode ser feita por alguns caminhos. O primeiro deles é usando a paralaxe. Paralaxe é a diferença que se vê um objeto dependendo do ângulo que a gente observa. Então, ver uma estrela olhando agora para ela mostra um ângulo entre ela e a horizontal, e daqui a 6 meses essa mesma estrela observada indica um ângulo diferente. Com esses dois ângulos e o diâmetro da órbita da Terra, é possível construir um triângulo que vai até a estrela. Esse triângulo, com as medidas realizadas, permite determinar a distância entre o objeto e nós. Essa determinação por paralaxe vai funcionar para estrelas que estão relativamente próximas de nós. Para aquelas que estão longe, esse procedimento já não funciona, porque o ângulo é muito pequeno. Então, tem-se que lançar mão de outros métodos, como, por exemplo, o uso de estrelas com oscilações regulares, cujo comportamento é conhecido. Observação de estrelas semelhantes e o uso de modelos que se atribui a elas permite saber o período e a variação da luminosidade, o que, por sua vez, permite determinar a distância entre a estrela observada e a Terra. Assim percebe-se que a medida de distância já não é simples de ser feita. A determinação de massa das estrelas implica em uma medida mais elaborada ainda. Existem sistemas estelares com apenas uma estrela, como é o caso do nosso Sol, mas também pode haver sistemas com 2 estrelas,
como, por exemplo, Alpha Centauri, que é um sistema binário, ou sistemas com mais estrelas, que são mais comuns em regiões mais densas do espaço. Quando se tem duas estrelas juntas, por efeito gravitacional e observação espectroscópica da luminosidade, conforme as estrelas orbitam em torno uma da outra, é possível determinar a massa do sistema, e essa é uma maneira de se calcular massas. Mas isso não é possível quando a gente tem estrelas que estão sós. Para sistemas simples formados por apenas uma estrela, a gente tem dificuldade de determinar essa massa. Uma saída é utilizar o modelo de evolução estelar. Esse modelo tem a ver com as reações nucleares que ocorrem dentro da estrela e a força gravitacional que mantém a estrela coesa e no final da sua vida faz com que ela colapse. Assim, se constrói um modelo de evolução estelar que mostra um caminho percorrido pela estrela desde o seu nascimento até o seu fim. E desta teoria, a gente obtém um gráfico que relaciona essencialmente a luminosidade em função da massa. A luminosidade total de uma estrela depende da distância entre nós e o sistema observado, por isso tem-se que tomar cuidado com o astro que está se observando. Ele pode parecer ser mais luminoso, mas por estar mais próximo, essa é uma impressão ilusória. Identificando a luminosidade da estrela e, consequentemente, se consegue determinar em que ponto da sequência da evolução estelar ela está. Então, medindo a luminosidade e conhecendo a sequência da estrela, é possível ler em um gráfico qual é a massa correspondente àquela luminosidade e ter um valor de massa para aquela estrela. Essa é uma maneira de se determinar de forma indireta o valor da massa de uma estrela. A gente tem bastante dados experimentais a respeito desse tipo de evolução estelar, o que permitiu para a gente construir um modelo robusto e confiável. Não há uma sequência apenas. Tá? A mais observada é chamada sequência principal, onde a maioria das estrelas se encaixam, mas também existem outras sequências e, de qualquer forma, felizmente, a gente consegue identificar pelas características da estrela qual é o tipo de estrela e qual sequência ela está, com qual sequência ela está relacionada. Assim, através da leitura de luminosidade por interação gravitacional e por meio de um modelo relacionado à evolução estelar, são determinadas as massas das estrelas. Essas medidas são indiretas e se acredita razoavelmente próximas dos valores reais. Então, isso é mais ou menos um resumo de como se mede a massa de estrelas. Espero que tenha atiçado a curiosidade de vocês. Grato pela atenção.